Fala galera, meu nome é Henrique Alves, seja muito bem-vindo ao canal sobre muitas coisas. Você deve ter visto essa thumb e deve estar se perguntando: Henrique, o que tem a ver o caso Carol Moreira e Vin Diesel com você dando uma dica de documentário da Netflix, esse documentário chamado Audrey e Daisy? Deixa eu explicar uma coisa pra você. Toda vez que a vida te dá um limão, faça dela uma limonada. Eu quero aproveitar a repercussão desse caso entre a Carol Moreira e o Vin Diesel também para te indicar um dos melhores documentários que eu já assisti, que é esse Audrey e Daisy. Eu vou falar mais sobre o documentário daqui pra frente, porque eu também quero expor a minha opinião sobre tudo que está sendo falado desse caso, Carol Moreira e Vin Diesel. A Carol Moreira, na última quarta-feira, ela colocou uma entrevista, o qual o Vin Diesel chamou ela de linda algumas vezes. Ela fez uma cabeça dizendo que ficou constrangida, que ficou envergonhada. Como ela mesmo disse, ela nunca usou o termo assédio. Na minha thumb eu tô perguntando isso: o Vin Diesel fez uma brincadeira ou foi babaca? Foi assédio ou constrangimento abaixo da foto da Carol Moreira? Por que eu fiz essas perguntas? Ontem a Carol Moreira colocou uma nota oficial no seu Facebook, ao qual ela diz que em momento nenhum usou a palavra assédio, e sim se sentiu constrangida, ficou envergonhada. Disse também que muitas pessoas perguntaram por que ela não levantou e foi embora, por que ela não tomou outra atitude, e ela falou que tinha muita coisa em jogo, inclusive o relacionamento dela com o estúdio. Palavras da Carol Moreira: ela foi constrangida, ela não foi assediada. Eu fui no Google, e fui lá no dicionário que tem no Google para tentar entender a diferença de assédio e constrangimento. Vou começar por assédio, que é menor. Assédio: insistência impertinente, perseguição, sugestão ou pretensão constante em relação a alguém. Agora, constrangimento parece até ser mais sério. Olha que coisa louca. Você lê as colocações do assédio, que é mais sério do que ser constrangido, mas olha o que é constrangimento. Constrangimento, tá abrindo aqui: violência física ou moral exercida contra alguém, coação, situação moralmente desconfortável, embaraço, vergonha, vexame, falta de coragem diante de outras pessoas, acachamento, encabulamento, timidez, algo desagradável que não pode evitar aborrecimento ou descontentamento. A Carol, ela não foi assediada segundo as palavras dela, mesmo com algumas pessoas querendo colocar isso na boca dela. Ela foi constrangida, ela sentiu praticamente tudo isso que é constrangimento. Ela ficou envergonhada, ela se sentiu coagida, ela ficou com vergonha das pessoas que estavam ao redor acontecendo aquilo. Hoje, vários sites publicaram o que o Vin Diesel falou sobre o caso. Ele pediu desculpa a todos aqueles que se sentiram de alguma forma atingidos com os comentários dele, mas ele disse que foi simplesmente uma brincadeira. Tá, mas Henrique, beleza, foi uma brincadeira? É uma brincadeira babaca. A atitude do Vin Diesel é uma atitude babaca? Mas ele estava brincando segundo o pensamento dele. Mas Henrique, ele não estava brincando? Não sei, eu não estava na cabeça dele. Outra coisa também que foi falada, eu não sei se isso é verdade, que estava no site TMZ, e o Cinepop divulgou aqui no Brasil, foi onde eu li, que algumas pessoas da assessoria dele disse que ele já tinha dado várias entrevistas, estava cansado e estava um pouco alcoolizado. Eu entro num ponto e já vou citar sobre o documentário nisso. Estar bêbado não é desculpa para você cometer certos erros. Na realidade, estar bêbado não é desculpa para cometer erro nenhum. Nós não podemos usar a justificativa de estar bêbado para assediar, coagir, constranger ou até mesmo abusar de uma pessoa, porque muitas das vezes essa é a desculpa que todos dão. Ele estava bêbado, ela estava bêbada, isso não é desculpa. Onde eu quero chegar nisso? Em todo momento, o que eu entendo que foi a atitude, a brincadeira que o Vin Diesel achava, porque ele disse que quando ele está falando sobre o personagem do Triple X, ele entra e vira esse brincalhão, foi uma brincadeira babaca, a qual não assediou a Carol Moreira, mas sim a constrangeu. Na quinta-feira eu achei a foto com a legenda original logo após da entrevista que ela colocou no Instagram e depois tirou. Ela também fala sobre isso na nota oficial. Eu mandei para Carol Moreira e mandei para mais 3 amigas delas que estão no Twitter perguntando o que mudou após a entrevista até a publicação da entrevista no seu canal. Eu disse para Carol Moreira, antes de mais nada,
Sou fã do seu trabalho, verdade. Um dos motivadores, eu tenho meu canal no YouTube, se chama o Bloco X, que era do Moleque TV, apresentado pela Carol Moreira, pela Natália e pela Aline. Eu disse, Carol Moreira, antes de mais nada, sou fã do seu trabalho. Essa é a legenda original do seu Instagram após a entrevista com Vin Diesel. O que mudou? Eu mandei para ela e mais 3 pessoas, mais 3 amigas dela. Ela não me respondeu, mas 2 amigas delas me responderam. Eu não vou citar o nome aqui, isso tudo no Twitter. Eu não vou citar o nome delas porque eu não pedi permissão. Então elas podem estar no seu direito, se eu for falar, elas falarem que eu errei. 2 delas me responderam de forma muito educada. Tivemos um debate falando, elas pôs as opiniões delas, elas falaram algumas coisas, falaram que uma delas falou que a Carol falou com ela, que estava já incomodada com a situação, e eu fiz algumas perguntas, dentre elas era, por que ela não denunciou logo? Por que ela não fez uma denúncia via Instagram, via Twitter e usava a entrevista para mostrar o ponto de vista dela? E a resposta de João Mais foi dizendo mais ou menos assim, mas ela sabe o que faz, ela não quis fazer naquela hora, ela sabe, você não pode impor isso. E é verdade, sabe? Então, rolou um debate bem acalorado, mas ninguém agredindo ninguém, ninguém insultando ninguém. E mediante isso, na mesma quinta-feira saiu uma entrevista exclusiva da Carol Moreira no IG. Quando saiu essa entrevista, eu printei, fiz o print de quando ela fala que ela não falou em momento nenhum que era assédio e sim constrangimento. E mandei não só para Carol, para as 3 amigas dela, dizendo assim, as minhas perguntas foram respondidas através dessa entrevista. Uma das amigas me respondeu, muito educada, dicas de passagem, e eu fiquei muito feliz da forma que elas me trataram, até porque eu tratei elas com muita educação. Para encerrar esse caso Carol Moreira e Vin Diesel e te falar de Audrey e Daisy, não pare de assistir o vídeo, sabe? Não queira ficar só nessa polêmica. O que aconteceu entre Carol Moreira e Vin Diesel, resumo da história o Vin Diesel fez uma brincadeira babaca, do qual constrangeu a Carol Moreira. Não houve assédio. Aí você pode falar, Henrique, houve sim. Não houve, porque a Carol Moreira, que é a pessoa que foi assediada, diz que não foi. Então, se ela diz que não foi, ela foi apenas constrangida, mas apenas não diminuindo o feito do Vin Diesel, mas mostrando que não foi assédio, ela não vai processar e a vida do Vin Diesel e da Carol Moreira vai continuar. Porém, agora já para começar a fazer o meu encaixe com o filme, uma coisa na sexta-feira, quando eu estava voltando da cabine dos passageiros, do filme que eu fui assistir, vai ter crítica aqui no canal, eu li um Twitter da Carol que me tocou, me sensibilizou, e eu senti a dor dela nas palavras do Twitter que ela escreveu. Não sei se ela estava sentindo dor ali, mas eu acredito que ela estava sofrendo muito. Que ela diz assim, ela está respondendo para o Limum Bronk, para que vocês vissem a porra do meu desconforto. Desculpe o palavrão, eu não sou de falar o palavrão, mas estou usando as palavras dela. Para que vocês vissem a porra do meu desconforto. Porque as pessoas... Aí ela, ponto. Porque as pessoas querem tanto que eu seja oportunista. Inferno. Muito provável o Liam Brook estava perguntando para ela porque ela publicou o vídeo. E ela diz que é para as pessoas verem o desconforto dela. E ela faz uma pergunta, por que as pessoas querem que eu seja oportunista? Inferno. Isso me tocou, isso me sensibilizou, porque as pessoas estão sendo muito, mas muito cruel com a Carol Moreira, mas não é só com ela. As pessoas nas redes sociais, nos dias de hoje, é sempre o nós contra eles. As pessoas pegaram o lado, eu sou do lado da Carol, eu sou do lado do Vin Diesel, não existe lado nessa história, não pode ter um lado. Houve uma situação constrangedora que nós devemos debater, porque esse constrangimento pode levar ao assédio, que pode levar ao abuso, entendeu? E as pessoas estão sendo cruéis, chamando ela de várias coisas. Audrey e Daisy conta a história de 2 meninas que foram abusadas sexualmente e que também foram humilhadas nas redes sociais. Eu não vou dar, assim, mesmo sendo um documentário, eu não quero dar spoilers. Porém, uma dessas meninas se suicidou porque ela foi taxada de tudo que você possa imaginar nas redes sociais, nos WhatsApps da vida, nos messages da vida. As 2 foram chamadas de piranha, as 2 foram chamadas de oportunista e usaram sempre o argumento das bebidas. A todo momento que eu assistia o documentário Audrey Daisy, um dos melhores que eu assisti, eu chorei o tempo todo.
porque eu vi a dor dessas meninas. A que sobrevive, ela vai contando a história dela e mostra como foi cruel durante o ato e pós o ato, e como as pessoas são cruéis. As pessoas, elas são más, elas usam as redes sociais para atacar outras pessoas, e muitas das vezes não tem rosto, muitas das vezes não tem face, e essas meninas foram abusadas, e elas foram acusadas de ser abusadas porque beberam. Esses casos de você chegar atrás de um computador e xingar a outra e falar que a outra é isso, é aquilo, é muito sério. Eu conversei com alguns amigos meus, eu falei, eu peço que a Carol Moreira tenha muita força. Eu, Henrique, não teria. Eu não aguentaria sofrer tudo isso que ela está sofrendo após. Mas, Henrique, você pode dizer assim, Henrique, ela procurou. Gente, isso não é justificativa para você chegar e xingar e depreciar. E essa pessoa, antes de tudo, é ser humano, é filha, e ela não no caso, mas pode ser mãe. Esses casos em Audrey e Daisy, eles não só destruíram as meninas, que dentre uma delas se suicidou, elas destroem pessoas que as amam, destroem famílias, as famílias são destruídas. Eu chorei muito vendo isso porque eu sou filho de uma mulher e irmão de uma mulher, sabe? E eu sempre me coloco, eu fico imaginando isso com as pessoas que eu amo. E as pessoas na internet simplesmente xingando e acusando. Essa que eu disse do limão, que eu vou fazer uma limonada, nós temos que conversar e debater sobre o assunto abuso. Crianças são abusadas sexualmente, meninos e meninas, mulheres e homens sim. E muitas das vezes o abusado se culpa porque acha que a culpa é dele. Enquanto nós ficamos nesse debate do nós contra eles, o eles contra nós, o coxinha, o mortadelo, o esquerdopata, o direita, o sei o que mito, aquilo mito, a gente perde a oportunidade de conversar sobre assuntos muito sérios. Às vezes você não precisa escolher um lado para tomar a atitude certa, você precisa debater e levar esse assunto para frente. Ali foi um constrangimento, beleza, mas pega esse fato que movimentou toda a internet e vamos falar sobre coisa muito séria, que é abuso sexual. E não só isso, e os bullying virtuais, os ataques virtuais, a pequenez do ser humano na internet, que eles atacam, eles me xingam, eles usam palavras de baixo calão, palavras ofensivas. E foi que eu vi um vídeo no YouTube que dizia, né, e muitas das vezes a ferida, o soco, ele cicatriza muito mais rápido que a palavra. Então, se você não assistiu Audrey e Daisy, assista esse documentário, por favor. Você tem que assistir isso. Você tem que entender o que é isso. Não só para falar do abuso sexual, mas do que fizeram com essas meninas na internet, sabe? Eu espero e acredito, torço que você tenha visto esse vídeo até o final. E indique Audrey e Daisy para todos os seus amigos. Se você conhece pessoas que gostam de atacar outras na internet, mande ela assistir Audrey e Daisy. Pode ser que ela mude. Tem pessoas que não tem jeito, mas tem pessoas que têm. E eu não tenho dúvida nenhuma que seres humanos, ao assistir Audrey e Daisy, que tem coração, eles se tomam atitudes dessas, eles vão mudar. Porque xingamentos, acusações, depreciações na internet mata pessoas. E a Audrey e Daisy não são as únicas humilhadas. Muitas meninas e meninos sofrem isso diariamente. E agora a Carol Moreira é uma delas que está sofrendo. Olha, eu estou muito sensibilizado, porque eu acabei de assistir o documentário e eu vim fazer esse vídeo para vocês. Assista a Audrey Daisy, assista a Audrey Daisy. Vamos debater o abuso sexual e virtual. Isso tem que ser falado. O caso Carol Moreira e Vin Diesel está resolvido, que ela não vai processá-lo e não foi assédio e pronto, acabou. Mas enquanto isso, pessoas estão sendo abusadas, estão sendo abusadas moralmente, estão sendo acusadas por coisas que não são na internet. E vamos lutar para que isso mude. Mostra que a gente tem valor, que a gente também temos voz ativa para mudar isso. Assista Audrey e Daisy, por favor. Qualquer coisa, comenta aqui no vídeo. Um debate sadio, curta o vídeo, se inscreva no canal. Eu falo de cinema, eu falo de série, eu falo de tantas coisas aqui. Mas não tem como terminar esse vídeo pra cima, como eu sempre termino sorrindo. Porque ao assistir a Audrey Daisy você vai ser tocado com certeza. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera.